A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar, para darmos início ao nosso culto de ensino dessa noite. Pai Santo, nós te louvamos, te bendizemos. Ó Deus, te agradecemos por este dia, por essa oportunidade. Deus, pela tua igreja aqui reunida, porque se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Obrigado por tudo, Pai. Ó Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, ó Deus. Que a tua palavra ministrada aos nossos corações essa noite venha de encontro à necessidade de cada um. Tudo eu te peço e entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmã Joana vai louvar o Senhor agora, juntamente com toda a igreja, os hinos da harpa cristã. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão. Sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Aleluia. 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa.
porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque já bate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgir e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Aleluia. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, aleluia, terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, vivo está. Glória a Deus, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Que certeza, que esperança gloriosa que nós temos, que brevemente estaremos com o nosso Senhor. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Glória a Jesus. A irmã Cristiane, fazendo a leitura introdutória, a igreja se coloque de pé. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler os versículos, Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 27. Pode começar? Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras
Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. O príncipe desse mundo, ele quer que nós pensemos o seguinte, né, que eu não sou digno de ver a face do Senhor Jesus. Afinal, somos carne e para ele é fácil colocar, implantar no seu coração aquela frase de que você não é capaz e que você não é merecedor, né? Ele é um mentiroso. E veja, na palavra que o Senhor nos deixou, que é a Bíblia, temos diversos exemplos de homens valorosos que um dia falhou, né? Pedro era nervoso, Davi infiel, Noé embriagou-se, Gideão era inseguro, Tomé incrédulo. Como tem outros aqui, mas senão eu vou me delongar muito. Porém, em especial no versículo 25, que diz: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. O nosso foco é Jesus. E se você errou um dia, converta-se, arruma a sua casa e não perca a sua coroa. Era essa a lição. Agora eu gostaria de orar. Senhor Deus maravilhoso, estamos aqui diante de Ti, Pai, através do Seu amado Filho Jesus Cristo, agradecendo em primeiro lugar, Senhor, por podermos estar aqui hoje, Senhor, orando, Senhor, porque muitos não podem, Pai, muitos lugares no mundo estão sendo proibidos, Senhor, de falar do Seu nome, Pai. Então, em primeiro lugar, nós agradecemos. Em segundo lugar, Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, por qualquer pecado que possa, porventura, ter passado em nossa mente ou saído de nossas bocas, Senhor. E peço, Senhor, que ouça o coração de cada um de nós que estamos aqui, Pai, que clamamos por Ti, Pai, pela Sua presença, por mais fé, por mais amor ao próximo, por tudo, Senhor. E eu agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor fará. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. O livro de Provérbios é um livro maravilhoso. A palavra de Deus ela é toda perfeita, né? Nós possamos guardar no nosso coração. Domingo, a lição dos jovens foi falando sobre isso, né? E é isso. Nós temos que guardar o nosso coração e ouvir os conselhos, os sábios conselhos que estão na palavra do Senhor para nós. Vamos louvar. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a palavra, mas antes eu queria louvar com a igreja. Diz Elinho que eu cantei um dia desse. Eu falei, não foi eu. Se alguém cantou, não fui eu. Tem tempo que eu não canto. Perto quero estar. Te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti. Aleluia. Que nós possamos, faça comigo essa oração nessa noite. É uma oração. Um louvor em forma, uma oração em forma de louvor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Aleluia. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, aleluia! Te louvarei. Não importa
ti, te louvarei, aleluia, te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Receba, Pai, todo louvor, toda adoração, aleluia. Tudo é para ti, Senhor, aleluia. Irmãos, por que eu lembrei desse louvor e eu quis cantar esse louvor? Hoje eu passei a tarde ouvindo muitos louvores. E eu falei assim, meu Deus, é tanta gente que canta bonito, né? Falei, Jesus, eu queria cantar um pouquinho melhor. Aí a Aline falou assim, não precisa não. Falei, Jesus, me perdoa. Porque, obrigado, Senhor, pela minha voz. Porque eu louvo a Deus com a voz que Ele me deu. Eu sei que tem muita gente, muitas vozes lindas que louvam a Deus, adoram a Deus. Mas o Senhor, Ele recebe o louvor sincero que brota do meu e do seu coração. Não se preocupe. Ai, a minha voz não é linda. Adore ao Senhor com a voz que Ele te deu. O Senhor, Ele recebe um louvor sincero, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Então, Senhor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Pastor Júlio. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, né, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria grandiosa estar aqui na parte de Deus reunido com os irmãos, para junto nós meditarmos na palavra do Deus vivo, na palavra da verdade. E nós temos buscado e nós temos tratado tanto aqui na igreja de oração, não é verdade? Porque oração é a forma de nós verdadeiramente buscarmos e termos comunhão com Deus. E hoje eu quero conversar com a igreja num texto que se encontra em Gênesis a respeito da oração. É um texto que se encontra em Gênesis no capítulo, só confirmar aqui, irmãos, 18. Gênesis capítulo 18, do versículo 17 até o versículo 33. Livro de Gênesis, capítulo 18, do versículo 17 até o versículo 33. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde
a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor aos 40. Insistiu: não se ire, Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para seu lugar. Até aqui, irmãos. Os irmãos podem ficar à vontade, podem se assentar. Irmãos, eu não li o texto todo, mas é um texto que a igreja conhece. Aqui, o Senhor, juntamente com 2 anjos, se apresentam a Abraão, aparecem a Abraão. E ali, o Senhor, juntamente com esses anjos, eles vêm até Abraão, porque a promessa foi feita a Abraão. É lindo isso. Glória a Deus. A promessa foi feita a Abraão. E nós somos filhos do Altíssimo em Abraão, não pela carne, mas por fé. E em meio a essa conversa, o seu sobrinho Ló havia se apartado dele e escolhido as campinas. Aos olhos dele, a melhor parte, né? A terra mais fértil, onde havia mais água. E indo para Sodoma, ali naquela região de Sodoma, Gomorra, e todas aquelas cidades circunvizinhas de Sodoma e Gomorra, a palavra de Deus nos afirma que ali o pecado, ele cheirava mal. O pecado ali era terrível. A iniquidade humana, o afastamento do homem em relação a Deus, o descrédito, a idolatria. Ali era uma coisa terrível. Incesto, homossexualidade, todo tipo de carnalidade, mas de forma desenfreada. Parece até, sabe o que, irmãos? Com o que a gente vive hoje, muito parecido. E estando ali o Senhor com os seus anjos, acontece essa conversa. Primeiro, porque, obviamente, que Abraão, mesmo tendo o seu sobrinho feito aquela escolha, ele amava o seu sobrinho. E ele começa a conversar com o Senhor ali. E essa conversa é linda. Se fosse com você, você ia ficar irritado. Fala a verdade. Pelo amor de Deus, meu filho, deixa de me encher a paciência. Olha a paciência de Deus com Abraão, comigo e com você. Porque Abraão, a palavra diz que o Senhor falou assim, olha, Abraão, meu amigo. Deus o reconhecia como seu amigo.
Durante aquela conversa, Abraão conversando com o pai ali, ele faz todos aqueles questionamentos, 50, 45, 30, 20, e Deus foi tendo paciência com ele, olha só, se houver um justo, eu não destruirei Sodoma, eu vou preservar. Aí lá em Tiago, no capítulo 5, 16 e 17, a palavra de Deus fala assim, olha, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem foi esse justo? Abraão. E quem é esse justo? Você, justificado pelo sangue do Cordeiro do Eterno, Jesus, o Cristo, o amado. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, esse texto, a mensagem, ela é rica, Deus fala como Ele quer. Nessa noite eu quero compartilhar, através desse texto com os irmãos, princípio básico da oração. E orar é conversar, é nos comunicarmos, nos relacionarmos com Deus. Na oração, nos aproximamos do Pai, nos achegamos diante do trono com confiança, não é isso que está lá nos escritores aos Hebreus? Que nós devemos nos achegar ao Senhor com confiança, não a nossa confiança, porque por nós mesmos jamais nos achegaríamos à presença do Pai. Hoje, porque fomos salvos, resgatados e cheios do Espírito Santo, templos do Espírito Santo, nós temos de Deus a autoridade de Deus, a liberdade de Deus, a confiança, porque por meio do Espírito Santo nós nos achegamos diante do Pai, diante do Eterno, diante do altar do soberano Deus, e ali nós nos achegamos, nós depositamos ali a nossa oração, as nossas súplicas, o nosso rogo, ali nós falamos e o Pai ouve, ali o Pai ouve e Ele responde. E nessa oração aqui, Abraão está falando face a face, ele está conversando com Deus ali. É o Senhor e os seus anjos ali, 2 anjos, que tinham ali, estavam com Deus por um propósito, com um propósito. E nessa conversa com Deus, Deus acalma o coração de Abraão. Ou seja, irmãos, não tem quantidade de crente. Pode ser muito, pode ser 50, não pode? Mas pode ser um também. Mas acontece que esse um, ou esses 50, ou 100, ou 300, ou 1000, ou 20 mil, sejam quantos forem, tem que ser justos. Ou tem que ser justo, ou seja, tem que ser justificado. E quem é que nos justifica? Deus, em Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado naquele madeiro, e por causa do sangue de Jesus, da vida que foi dada pelo Pai, por mim e por você, por uma humanidade transgressora, pecadora, condenada ao inferno, hoje nós temos vida. E como é que nós temos vida? Através do sangue de Jesus, que nos torna inocente. Jesus leva sobre ele a minha culpa, a sua culpa. Ele se faz um transgressor, um pecador. Ele leva sobre ele ali na cruz o pecado de todos nós. E a partir daquele momento, quando eu confesso, reconheço, deixo e sirvo, eu passo a ser justo, ou seja, inocente. Hoje, aquele que crê, confessa e recebe o Espírito Santo de Deus e faz a vontade de Deus, ele é justo, ele foi inocentado pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Hoje nós somos livres das trevas, do poder das trevas. O pecado não pode mais sobre a minha e a sua vida. Por quê? Porque Deus em Jesus entregou a vida dele por nós. Irmãos, Abraão, lembra que Deus prometeu, fez uma promessa a Abraão, lá no começo de tudo? Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 3, versículos de 12 a 15. Então é Gênesis 12.
Olha, isso que nós estamos falando agora. Fomos inocentados em Jesus. Jesus é o filho da promessa. Jesus é o filho que Deus prometeu a Abraão. Olha, em ti farei uma grande nação, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Volta no 1, por favor. É até o 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, ainda não era Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai do meio da idolatria, sai do meio do povo que não me serve. E Abraão, pela fé, obedeceu e saiu daquele meio. Aí olha o que acontece. De ti farei uma grande nação. E fez. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos todos os irmãos da Assembleia de Deus de Interlagos. Em Jesus. Jesus é o herdeiro, é o filho da promessa. Está em Gálatas, capítulo 6. Jesus é a promessa que Deus fez a Abraão. O pai Abraão, o pai na fé. Não é pai dos judeus, segundo a religião. Ele é o pai de todos aqueles que em Jesus crê e receber. Foi a promessa que Jesus fez a Abrão, depois a Abraão. Nós recebemos essa promessa em nossas vidas. E por que você está indo lá atrás, irmão? Porque é preciso contextualizar, é preciso nós entendermos, trazermos isso toda vez à nossa memória. E aquele mesmo Abraão, que saiu lá de Ur, que peregrinou durante todo o caminho, e quando o Senhor, juntamente com os seus anjos, conversam com Abraão, ele estava nessa caminhada. E ali, o Senhor fala para Abraão. E aí, Abraão, como servo do Senhor, amigo de Deus, aquele que fazia a vontade de Deus porque ele cria, porque ele amava, porque ele reconhecia Deus como Senhor da sua vida. Irmãos, se não reconhecer a Deus como Senhor da vida, não vai obedecer, porque para obedecer tem que ter fé. Obediência é fruto da fé. Abraão era o pai, foi reconhecido como o pai da fé, um homem que em tudo obedecia a Deus. Era falho, pecador, teve momentos difíceis, muitas vezes se desviou daquilo que Deus ordenou que ele fizesse, mas Deus sempre, ao falar, ele reconhecia e retornava para os caminhos do Senhor. E Deus derramou bênçãos sobre a vida de Abraão. E a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão. Naquele momento, irmãos, no momento em que, dessa conversa de Deus, com os ministradores de Deus, os seus anjos, que Abraão conversa com Deus, aquela conversa ali, sabe o que ela mostra para nós? Que Abraão, ele tinha intimidade com Deus. E Deus ouvia quando Abraão falava. Então, se nós cremos, nós obedecemos. Se nós obedecemos, nós buscamos. E se nós buscamos, nós recebemos. Porque merecemos? Não, porque Deus é bom. E Abraão ora. Depois daquela conversa, quando nós estamos meditando nessa palavra, irmãos, se nós não temos esse olhar, é igual quando nós estamos estudando as genealogias, a gente cansa. Você já olhou Mateus capítulo 1, alguns livros da Bíblia? Meu Deus do céu, para que isso? Irmãos, é importante, senão não estava ali. Foi Deus que colocou aquilo ali.
E essa conversa mostra para nós o seguinte: olha, o amor de Deus, a paciência de Deus, o cuidado de Deus, o ouvir de Deus. Deus conhecia o coração de Abraão, ele sabia da preocupação de Abraão, do cuidado de Abraão com seus familiares. Deus sabia disso. Eu sei a preocupação que você tem com o teu sobrinho, com a família do teu sobrinho. Eu sei a preocupação que vai no seu coração. Eu sei da sua aflição. Porque Abraão sabia o que ia acontecer naquela terra, que aquela terra ia ser destruída. E se tiver um, Senhor, olha, Abraão, se tiver um lá, um justo, eu te prometo que eu não destruo. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus, ele é justo. E a palavra de Deus diz que aquela conversa que mostra, sabe, a comunhão de Abraão com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, que quando aqueles dois anjos saem para cumprir aquilo para o qual eles foram ordenados fazer, Abraão fica, Abraão não sai, Abraão permanece ali. Abraão permanece ali. Enquanto aqueles anjos saem, Abraão permanece ali. Abraão sabia o que aconteceria. Deus enviou aqueles anjos para destruírem Sodoma, Gomorra e todas aquelas cidades cujo pecado cheirava mal. Lá atrás, Deus ele falou assim: olha, eu vou destruir o homem que eu criei e a terra que eu criei. Gênesis ainda. Porque o pecado, ele me cheira mal, ele está me cheirando mal as narinas. Sabe, o cheiro está ruim. Sabe, a devassidão é muito grande, a desobediência é muito grande. Se voltaram contra mim, eu vou destruir. Eu vou destruir a raça humana. Por que Deus não destruiu? Ele encontrou um justo. Como é que era o nome desse justo, irmão? Noé. Noé, estamos aqui porque tinha justo lá, irmão. Tinha um justo ali. Aqui, não sei quantos milhões de pessoas tinha na terra, também não vem ao caso, mas era muita gente e todo mundo contrariando a Deus, desobedecendo. A palavra de Deus diz que o negócio era difícil. Isso que a gente vê hoje, aquilo devia ser, mas muito pior. Para Deus falar, vou acabar com o que eu criei, eu vou destruir. Mas Deus falou, não, tem um justo lá, tem um justo na terra, não posso destruir a terra. Tem um justo, porque o desejo do coração de Deus era, está na Bíblia, irmãos, está em Gênesis. Ele quis destruir, mas ele viu um justo, e o nome dele era Noé. O primeiro pregoeiro da palavra, o primeiro pregador da palavra. Olha, convertam-se, voltem para os caminhos do Senhor, porque haverá um juízo sobre a terra, já foi ordenado, a sentença já foi decretada, e vai acabar tudo em água. Vai acabar em água. Tudo que existe vai ser destruído. A face da terra sumirá, ninguém vai ver. O homem vai ser destruído, só tem um jeito: voltem para os caminhos do Senhor. Voltem para os caminhos do Senhor. Aí a palavra de Deus diz assim: Deus deu a Noé um modelo, um projeto para ele construir uma arca, um abrigo. A arca era o abrigo, certo, irmãos? Preparado por Deus. Ia caber aqui. E se todo mundo resolve aceitar Jesus, como é que fazia? Ia caber na arca, irmão? Nunca. Significa que Deus é mau, irmão? Não. Deus conhece o coração do homem. Deus viu um justo, e através daquele justo, a família dele entra na arca. Noé, a esposa, 3 filhos e as esposas dos 3 filhos, porque a posteridade deveria vir. A raça humana ia ser perpetuada por causa de Noé, por causa de um justo. Aí nessa conversa aqui, Deus ele reafirma: Noé, Abraão, se tiver um justo em Sodoma,
eu prometo para você que não será destruída. Assim como Deus viu que tinha Noé. Assim como lá em Tiago a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, não é a quantidade, é a sinceridade do coração, é a fé, é a obediência, é verdadeiramente ter Cristo e viver a Cristo. Deus, Ele está contemplando o meu coração agora, não está, irmão? Está. Ele está contemplando o coração de todos os moradores da terra agora. Então isso nos chama a uma reflexão. Deus, Ele está contemplando o meu coração agora. E Ele fala, olha, Ele não nos deixa enganado. Ele fala assim, olha, igreja, Júlio, irmãos, lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, quando fala de justo, quando fala de coração sincero. O justo é aquele que tem um coração sincero. E aquele que tem um coração sincero pratica aquilo que é segundo o coração, porque é segundo o Espírito Santo, que é Deus na sua vida. Não é verdade? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Olha o justo. Ó. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ou o coração. Porque dele, o coração, procedem as fontes da vida. As fontes da vida. Vida ou morte? Sai da onde? Do coração. Sai do coração. Coração quebrantado, coração arrependido, coração que se submete a Deus, pela fé, por amor, que confessa os seus pecados e deixa e vive segundo o querer e a vontade de Deus, esse coração é segundo o coração de Deus. Aquele coração que escolhe, aquela alma, aquela vida que escolhe não proceder dessa forma, o coração dele é segundo o coração do príncipe da terra, do príncipe deste mundo. Então, o julgamento já foi feito na cruz, e aquele que desobedece, assim como o príncipe das trevas, desse século vai para onde? Para o inferno, que está preparado para Satanás e os seus anjos. O coração, que é segundo o coração de Deus, vai para onde? Vida eterna. Com quem? Com Deus, e com todos aqueles que obedeceram e obedecem e vivem segundo o coração de Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque as minhas atitudes, os meus pensamentos, vêm do meu coração. As minhas decisões vêm do meu coração. Decisão certa, bênção. Decisão errada, maldição. Problema, luta, dificuldade. Isso aí, está vendo? Oro, mas olha o coração. Olha a decisão que tem tomado. Olha o caminho que tem seguido. É fácil colocar a culpa nos outros, não é, irmão Isaías? É muito fácil colocar a culpa nos outros. Só que antes de colocar a culpa no outro, principalmente em Deus que esqueceu de mim, eu tenho que olhar para onde? Para dentro de mim, para o meu coração. Onde está o meu coração? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam em louvor a Ti. Senhor, essa é a oração. Pai, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam em louvor a Ti. A gente canta o louvor assim, e está lá na palavra, está na palavra. Então, irmãos, não adianta, o coração de Abraão era segundo o coração de Deus. Essa conversa de Abraão com o Senhor e com os seus anjos, ela mostra o seguinte, olha, a reverência, ela mostra que a partir da fé e da obediência havia comunhão, e através da comunhão, através da obediência, ele se torna justo, ele é inocentado. Ele é inocentado. E a partir daquele momento que ele é um justo, o juízo de Deus, condenatório. Porque pode não ser condenatório, né? Não vai ter tribunal dos justos lá no céu? Vai para distribuir galardão. Porque o crente, quando chegar no céu, já estamos no céu, né, irmã Joana? Vai ter julgamento. Vai ter julgamento para quê? Só que é para quê? Distribuir, para entrega de galardão. E os irmãos lembram de que forma que é esse julgamento? É em função de obras
das obras que nós fazemos através de quê? Por meio do nosso corpo. Aquilo que nós fazemos aqui na terra. Por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, não ajunteis tesouros na terra. O tesouro que você juntar aqui, ele tem que estar voltado para onde? Para o céu. Nós somos cidadãos do céu, do reino de Deus. E o reino, ele é espiritual. O reino, ele é espiritual. Nós vivemos o reino de Deus na terra, porque o Espírito Santo de Deus, que nos foi dado por Jesus, está conosco que estamos na terra. Mas nós não somos cidadãos da terra, somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós não podemos nos preocupar no sentido de com o que vai ficar aqui. O que ficar aqui vai perecer, porque o que vai viver eternamente é o que está com Cristo. É o Espírito Santo. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Mateus 6,33, não é isso? Lembra como é que fala esse texto? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, não é que as outras coisas não sejam importantes, as demais coisas Ele vai nos dar, mas acontece que nós temos que estar ligados são nas coisas que são do céu, ou seja, e as coisas que são do céu nos são dadas através da palavra. E Abraão teve a oportunidade de estar ali com o pai. E através daquela conversa, Abraão, amigo de Deus, pela comunhão, pela intimidade que ele tinha com Deus, ele fala com Deus e Deus o responde. E Deus fala claramente para ele, não se preocupa com a quantidade de ímpios que tem naquela cidade. Não se preocupe com a quantidade de pessoas que não me servem. Porque eu vou dizer para você uma coisa, se tiver um que me serve em espírito e em verdade, aquele lugar vai ser preservado. Será que tem mais? Tem justo, irmão? Eu fiquei pensando, lá na tua casa tem justo? Tem justo. Você é justo? O juízo é exercido em Sodoma, Gomorra e nas cidades de toda a vizinhança. Foi grande o terror. Mas Deus preservou naquele primeiro momento toda a família de Ló, não foi? De forma sobrenatural. Mas Deus falou, olha, estão saindo 5 da cidade. Mas presta atenção numa coisa, não olha para trás não. Eu não te tirei do meio das trevas, eu não te tirei de um juízo de destruição, de um juízo de morte. Então a palavra é, não olha para trás. O teu alvo está depois da campina. Não olha para trás. Mas acontece que teve uma pessoa da família que resolveu dar uma paradinha no meio do caminho e sai rápido. Não olha para trás. É rápido, porque o juízo ele é muito rápido. A destruição vai ser total. E não olha para o que está acontecendo, não. Não olha. Mas teve uma pessoa que olhou, não teve, irmãos? A esposa de Ló não olhou para trás? E esse olhar para trás é terrível, né, irmãos? Essa mensagem é linda, a estátua de sal, mas agora nesse momento é o olhar para trás. Quando nós fomos resgatados da destruição, perdoados, batizados, ou seja, encharcados do Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo da verdade, que é quem nos guia. Aquela olhadinha para trás significa o seguinte, assim, olha, estou com saudade do mundo. Deu aquela olhadinha e falou, era tão bom, aquilo que eu fazia era tão legal, estou com saudade de tal situação, estou com saudade de tais ambientes que eu frequentava. Agora eu lembrei daquelas pessoas com quem eu convivia, era tão bom aquilo, Então você vai ficar por aí para você compartilhar com aquela cidade que está sendo destruída, de tudo isso que você sentiu saudade. Porque quando Deus tirou da cidade, Ele livrou
da destruição. Aquela mulher, diferente de Ló, das suas filhas que atravessaram a campina, ela não queria ter saído da cidade, né, irmão? O coração dela estava onde? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque se você decidir olhar para trás, a destruição vai te consumir. E a oração de Abraão, a intimidade de Abraão com Deus. Eu estava meditando nessa palavra, irmãos, sobre buscar com fé, buscar com alegria, buscar com obediência e buscar com sinceridade. Sinceridade. Hoje Deus, eu creio que com todos os irmãos foram assim. Eu acredito nisso. Mesmo que às vezes nós não estejamos vendo, Deus está operando. Os irmãos sabem disso, os irmãos creem nisso, amém, irmãos? Então, e todos os dias, Deus, nós chegamos aqui, ou onde quer que nós cheguemos, é porque Deus, Ele é maravilhoso. Durante todos os dias eu passei por vários momentos, desde 7 horas da manhã até um pouco antes de vir para cá, por vários momentos. Eu estive em vários momentos onde Deus, Ele foi poderoso, onde Deus, Ele me deu vitória. Eu não merecia, mas Deus, Ele foi maravilhoso e Ele me deu vitória. E a vitória que Ele deu para mim, outras vidas também foram alcançadas através dessa vitória que Deus concedeu para mim. Porque eu não tenho, eu não sou e eu não posso, mas Ele é poderoso. Foi o que aconteceu com Abraão. É o que acontece com cada um de nós hoje aqui. Irmãos, o princípio da oração é a gente poderia falar vários, que essa palavra traz para nós. Eu vou acabar aqui agora. O princípio da oração é qual? É a fé genuína, verdadeira. Não é aquela fé segundo a minha opinião. É a fé de Abraão. É a firme fundamento das coisas que se esperam. É a certeza daquilo que eu não estou vendo. Essa fé é a fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depositada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, que nos guia nessa jornada. Então, irmãos, oração. Por isso que nós falamos assim, a oração da fé, a oração de Abraão, a oração do crente, a oração da fé. E Jesus, Ele nos deixa, a palavra de Deus nos dá tanto exemplo. Um dia desse eu estava meditando nessa palavra. Se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você me pediria. E olha, sai daqui, monte, transporta-te daqui para o meio do mar. E a tua fé, e pela fé, a tua oração seria respondida. Quando Pedro sai do barco, que ele titubeou, homem de pouca fé. E eu comecei a meditar nesses textos, eu falei, Jesus, tem misericórdia, dá-nos força, dá-nos sabedoria, dá-nos a coragem do Espírito Santo, para nós não vacilarmos, e crermos que em meio a qualquer situação, o Senhor é poderoso pela fé, para nos dar vitória. E esse texto, assim como muitos, irmãos, muitos, é por isso que eu estou compartilhando com os irmãos. É pela fé. Então, louvor, tem tanta coisa que a gente canta, a gente crê, a gente ouve, nós oramos.
E o justo ele vive e dá. E se não for assim, o Senhor não tem prazer. É simples assim. Ei, Jesus. É simples desse jeito, né, irmão? A pessoa fala para você, não vai dar jeito. Não, eu falei, vai dar sim. Como é que não vai dar jeito? Deus é poderoso. Ele falou que se minha fé for do tamanho do grão de mostarda, eu vou mandar o monte se transportar e o monte vai. Eu creio no Deus que eu sirvo, não é porque eu posso, nem porque eu sou teimoso, não. É porque Deus é poderoso e Ele não mente. Ele falou, olha, se você crer, você vai ver a minha glória, você vai morar comigo no céu. Mas para isso você tem que exercitar a sua fé. Ora, mas ora pela fé. Não ora para trocar, eu não vou fazer negócio com você, não. Não tem negociação, não. Se você crer em mim, entregar a tua vida a mim, depositar diante de mim, você vai receber. Não é porque você merece, não. É por causa da tua fé. É porque eu conheço o teu coração. Ele conhecia o coração de Abraão. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece o coração da igreja. Foi Ele que nos criou. Ele nos trouxe até aqui porque Ele tem um propósito. E Ele falou, olha, exercita a sua fé. Exercita a fé, a sua fé não. A fé que eu depositei no teu coração. Porque se você exercitar a fé, a vitória está decretada. É a oração da fé, irmão. Às vezes você fala, não vai ter jeito, não estou vendo solução para isso. Eu não quero nem saber mais disso, não. Não tem jeito para isso. Eu faço isso, irmão. Deus me conhece. E se eu falar que eu não faço, eu sou mentiroso, que Ele me conhece. Não tem jeito para isso, não tem mais, não. Não vai dar mais para isso. Chega. Aí vem a palavra de falar assim, seu incrédulo. Seu incrédulo. Você quer receber? Cadê a fé? Quantos anos Abraão? Irmãos, Abraão viu? Pela fé, sim. Pela fé, sim, porque Deus mostrou para ele lá no Moriá. Ele não viu Jesus crucificado, não, mas ele viu o cordeiro substituto preso no meio dos galhos lá. Viu ou não viu? Então, Deus permitiu que ele visse. Abraão não é o teu filho. Teu filho é o filho da promessa. Através dele será gerado, aí sim, o filho da promessa, o bendito do meu Pai. Tira esse menino aí de cima desse monte de pedra, porque o cordeiro perfeito, ele já foi preparado. Aí o substituto aí, mata esse aí, coloca em cima do altar, que esse aí simboliza o meu filho que eu vou enviar, para que você tenha vida e vida com abundância. Abraão ia matar, não ia? Mas não era assim. Abraão creu, e por isso ele recebeu. Deus, Ele conhece a minha, a sua estrutura. Ele sabe até onde nós podemos ir, aquilo que nós podemos suportar. Ele não dá prova maior para mim e para você, além daquilo que eu possa suportar e que você possa suportar. Enquanto você estiver achando que não tem mais jeito, lembra dessa palavra. Senhor, um justo. Se tiver um justo, eu não vou destruir a cidade. Se tiver um justo, eu não vou permitir que o mal aconteça. Se tiver um justo, o mal não prevalecerá. Eu falei, meu Deus. E eu lembrei da palavra de Deus que fala assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, do pecado, se esfriará, de quase todo mundo. Cadê a fé? Está se esfriando, irmãos. A tecnologia, é tanta coisa, é tanto artifício que tem tirado a concentração, sabe? São tantas facilidades. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado, para nada nos tirar do foco, que é Jesus, o autor e consumador da minha e da sua, da nossa fé. Para Jesus, pela fé, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Os irmãos creem nisso, irmão? Eu tenho certeza, eu acredito que os irmãos creem. Eu acredito nisso.
Eu acredito nisso. Mas são tantas coisas que têm tirado o nosso foco que a gente não tem, muitas vezes, tomado posse pela fé daquilo que Deus pode fazer por nós. Quantos de nós teríamos testemunhos? Muitas vezes em meio à falta de recurso, e Deus usa quem Ele quer. Deus, Ele operava. Ele opera ainda hoje, Ele não mudou. Por que eu ouço às vezes as pessoas falando, me dá uma vergonha quando eu ouço, presta atenção no que eu vou falar. Eu fico com uma vergonha, eu falei, Jesus. Mas agora você não vê, eu ouço isso de vez em quando, hein? Você não vê mais um paralítico andar, você não vê mais um cego enxergar, um cego de nascença, você não vê mais o coxo ser restabelecido, você não vê mais o manco, você não vê o mudo falar. Eu fico só prestando atenção. Eu falei, cadê a fé? Cadê a fé? Cadê o meu testemunho? Cadê a palavra que eu tenho prego aí? Cadê o meu testemunho? Cadê o meu testemunho? O seu testemunho fala mais alto do que a sua palavra. Às vezes eu estou preocupado em falar demais e estou testemunhando de menos. Isso é terrível. Isso é terrível. Um dia eu cheguei de viagem quase muito tarde. E eu estava gripado. Muito. Não tinha remédio que desse jeito. E aí, teimoso, não vou no médico. E aí eu deitei. Deitei e eu delirava. E aí eu não via mais nada. Eu suava e delirava. E a minha esposa estava do meu lado. Ela entrou em pânico. Ela falou, e agora? E agora? Ela falou, vou orar. Vou orar igual o Júlio ora. Eu falei, e aí? No outro dia de manhã a conversa foi essa. Eu falei, e aí? Ela falou, coloquei a mão na sua cabeça. Eu falei, Jesus, o Senhor tem poder para curar a gripe, o Senhor tem poder para curar qualquer doença. Cura o Júlio. Eu falei, e aí? Ela falou, Júlio, a febre passou. Eu falei, é mesmo? A febre passou? Você parou de tremer. Eu falei, é verdade? Ela falou, por que você está falando isso? Eu falei, é para você ver que o Deus Todo-Poderoso, Ele usa quem Ele quer. Sabe por que Ele te usou? Porque você teve fé. Não foi a minha fé, não. Não foi o Júlio, não. Foi a sua fé que fez com que Deus me curasse. Está vendo o que eu estou querendo dizer, irmão? É pela fé. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente aponta, vai, não vai, faz, não faz. O testemunho, ele faz toda a diferença. E tudo é pela fé. E Jesus está voltando. Nós estamos aguardando a breve volta de Jesus. E às vezes tudo é um empecilho para muitos irmãos. Eu estou generalizando, não estou falando de Interlagos não, tá, irmãos? Estou falando da igreja. Tudo é um empecilho para muitos para poder dar um passo. Tudo é mais importante. Menos separar, e eu não estou falando só da igreja, não. Separar um momento para estar com Deus, para se derramar diante de Deus e pedir a Deus, clamar por misericórdia, arrependimento, pedir para Deus, sabe, confessar os seus pecados a Deus, para que Deus possa, a partir daquele momento, operar na vida. Porque a gente tem que pedir todo dia, né? Tem que se apresentar diante de Deus. E quando nós nos colocamos diante de Deus, e Deus conhecendo a sinceridade do nosso coração, Ele entra com providência, repreendendo tudo, e Ele nos dá, pelo poder do Espírito Santo, que nos foi dado por Deus, autoridade para exercermos a fé. Igreja que ora é a igreja vitoriosa.
Igreja que ora é a igreja vitoriosa. Se nós orarmos e buscarmos no Senhor a sua revelação, que é a sua palavra, irmãos, as barreiras serão quebradas, as argolas, as algemas do pecado serão estilhaçadas e o poder de Deus, ele será exercido na minha, na sua, nas nossas vidas, na vida da igreja. Então, eu vou encerrar agora, eu quero deixar uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Eu sei que você foi lavado e remido, você é salvo em Cristo Jesus, mas olha, exercita a fé que te foi dada por Deus. Toma posse. Tem um irmão, hoje ele não sei nem se está olha isso, irmão, não sei nem se está na presença do Senhor, mas pode parecer tão é brincadeira, ele é um brincalhão. E ele falou, irmão Júlio, eu subi na escada, quando eu estava entrando na igreja, eu estava me sentindo mal, e uma dor aqui na minha barriga, no abdômen, e eu caí de tanta dor, e eu gritava, eu não tinha quem recorrer, eu estava sozinho. E eu olhei para ele, eu falei, o que você fez? Ele falou, eu clamei o nome de Jesus. Eu peguei com a minha, mas é a fé, irmão. Eita, glória, é a fé, irmão. É a fé, é você e Deus. Ele falou, eu agarrei na minha barriga aqui, e eu clamei, eu chorava, eu gritava, eu falei, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor vai me curar agora, porque eu não estou suportando essa dor. Eu não sei que mal que é esse que está sobre a minha vida. E ali ele entrou em oração e começou a conversar com o Pai com sinceridade de coração. É aquela oração de verdade, fervorosa. Não estou aqui duvidando da oração de ninguém, e os irmãos sabem disso. Ele falou, irmão, eu agarrei aquilo ali, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, esse mal vai sair agora. Eu falei, e aí? Ele falou, saiu na hora. Ele falou, você crê nisso? Eu falei, é lógico que eu creio, meu irmão. Jesus me salvou, olha quem eu era, rapaz. Para Jesus fazer o que ele fez na minha vida, ele não vai te curar disso aí, cura. Então, irmãos, é pela fé. Às vezes você está com dúvida, o que eu vou fazer hoje? Exercita a tua fé. Exercita a sua fé. Entrega nas mãos do Senhor. Pai, tu és soberano, é segundo o teu querer. Mas se o Senhor quiser, lembra do cego? Se o Senhor quiser, o Senhor vai me curar agora. Se o Senhor quiser, essa situação vai ser resolvida agora. Se o Senhor quiser, tudo chegará a um bom termo. Se o Senhor quiser, porque é se Ele quiser, mas é pela fé, e você vai clamar, e Jesus vai operar. Eu não sei como é que vai acontecer, mas Ele vai operar, porque a vitória não é a minha vitória, é a vitória do Senhor através da minha vida. É ou não é, irmãos? Irmãos, eu vou até aqui. Eu louvo a Deus pela vida da igreja. E eu peço aos irmãos que orem por mim, para que Deus me dê condição de exercitar essa fé que Ele me deu, para que eu possa verdadeiramente servi-lo em espírito e em verdade, sem me preocupar com nada, única e exclusivamente em servi-lo e fazer a vontade dEle. Orem por esse pastor que carece e necessita da oração da igreja, para que eu possa verdadeiramente fazer a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Porque eu também vou orar por você. Irmã Luciane. Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele falou conosco nessa noite, né, que nós possamos nos aproximar mais e mais do Senhor, né, porque é isso que agrada ao Senhor, né, uma vida de comunhão e de oração. É. Vamos lembrar da irmã Rose, que fez uma cirurgia hoje, né, no olho. Ela está bem, segundo o Sérgio, mas vamos apresentar para que tenha um pleno restabelecimento, né? E logo ela esteja aqui conosco. Pai, nós somos gratos a Ti por este culto, pela Tua palavra, Senhor, ministrado aos nossos corações. Deus, que nós possamos viver a Tua palavra, Senhor, de acordo com a Tua vontade, que é perfeita, Pai. Ó Deus, nos ensina, Senhor, a cada dia a viver a Tua vontade, a fazer aquilo que lhe agrada, Pai. Porque o nosso desejo é Te agradar e um dia estar contigo na eternidade. Pai, nessa hora eu te apresento a vida da Rose, dá um pleno restabelecimento à Tua filha. Ó Deus, abençoa a Tua casa, o seu lar, o seu marido, o seu filho, todos os seus familiares.
Abençoa a tua igreja, cada lar aqui representado. Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, em segurança. Nos dê uma noite em paz, um sono tranquilo e reparador. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. A bênção apostólica. Irmãos, a bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, com todos aqueles que adoram o Senhor conosco através do canal da ADI também. E com toda a igreja que aguarda a breve volta de Jesus. Digamos juntos, amém. Amém, irmãos. Quinta-feira, culto das causas impossíveis, hein? Estejamos aqui juntos, clamando ao Deus do impossível.